Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo aí, trazendo várias questões aí sobre a luta dos trabalhadores e muito mais. E no dia de hoje é bastante especial, né? Porque é o 1º de maio, né? Dia do trabalhador. E nesse Dia do Trabalhador ocorre, né, as manifestações, os eventos do 1º de maio. Então eu estou indo para São Paulo para cobrir 2 eventos e trazer os debates, né, que existem nesses eventos. O primeiro evento é o 1º de maio da CUT, que vai ocorrer no espaço aí da estacionamento do estádio do Itaquerão, né, no estádio do Itaquera, né, o Química Arena do Corinthians. E, né, para finalizar, depois eu irei para a manifestação do 1º de maio independente, que está sendo chamada aí pela Conlutas e os grupos que compõem aí esta central sindical. Então fique aí com a gente e acompanhe como que foi, né, o 1º de maio de 2024. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, está aqui no 1º de maio. Heller, primeiramente, qual que é a sua avaliação até o momento do ato? Nós achamos que é um ato que tem uma grande importância. A CSP Conlutas, mais uma vez, acerta de não estar participando do ato onde estão as principais centrais sindicais, que é a CUT, CTB, Força Sindical, e a forma como essas centrais educam os trabalhadores, nós achamos que é completamente errado. Ficar fazendo esses atos show, ficar fazendo comemoração, sem falar que, além de convidar o Lula, mas até aí tudo bem. Agora, convidar representantes da ultradireita, como o Tarcísio, para estar no 1º de maio, isso é uma tremenda vergonha. A data do 1º de maio, ela tem uma história, os operários em Chicago, Estados Unidos, em 1886, a luta pela jornada de trabalho, as lideranças desse movimento foram enforcadas, então existe uma história. Não é dia do trabalho, é dia do trabalhador e é uma data histórica internacional da classe trabalhadora. Por isso tem que ser independente e classista e não pode ter representante dos patrões. Então é isso aí, valeu, Heller. Tamo junto. Eu estou aqui com o Márcio, da OSL. Márcio, primeiramente, o que está achando aí do ato do dia de hoje? Eu acho que é um ato importante, é importante muito marcar essa posição contra a política de conciliação de classes. A gente vê que existe uma campanha muito forte para derrotar o bolsonarismo. Desde lá a gente falou que o bolsonarismo não ia ser derrotado por meio das eleições. Então, o Bolsonaro continua aí, e mais do que o bolsonarismo continuar aí, a política do capital continua aí também. Então a gente vê já 1 ano e meio de governo, já tem muitas iniciativas do governo Lula, para a gente entender que não é só o governo Lula, né, é um governo de frente ampla, e que o governo que já está a serviço do capital. A política econômica do governo é a mesma política da direita, e é importante não sustentar mais qualquer ilusão com isso, né? Para isso a importância desse ato, de ter correntes, entidades da classe trabalhadora, de ter sindicatos que não se sujeitam a essa política de conciliação de classes e marcar essa posição no 1º de maio, que é uma data muito importante, não é uma data para fazer propaganda de política. Então é isso aí, valeu. Obrigado. Eu estou aqui com a Cris, né, mãe aí de uma das vítimas da chacina de Paraisópolis. Cris, primeiramente, qual que é a importância do dia de hoje? A importância é para representar mesmo, né, que os trabalhadores eles existem, eles estão aqui, eles precisam dos direitos deles preservados e garantidos. Eu acho que essa é a maior importância e também trazer, né, rememorar para os novos jovens trabalhadores que estão, que essa luta dos trabalhadores ela é longa data. E qual que é a importância, né, de levantar a bandeira, né, contra a chacina da população negra e dos jovens negros no dia de hoje, para você? A importância, ela é necessária, essa
união de forças, de lutas, na minha visão, porque assim, a gente sabe quem são os jovens pretos e periféricos que estão sendo assassinados, que são os filhos dos trabalhadores. Assim como eu fui atingida, eu era uma trabalhadora que fui atingida, entendeu? Por essa violência, por essa letalidade policial, essa violência do Estado, e simplesmente eu preciso fazer com que as pessoas entendam, são os filhos dos trabalhadores que estão sendo vitimados pela polícia. Então é isso aí, valeu, Cris. Eu estou aqui com o Jomar, ele que é da arte. E Jomar, primeiramente, né, para a arte, qual que é a importância, né, do dia de hoje? Bom dia, quer dizer, boa tarde, Guilherme, boa tarde, canal. Só para me apresentar também, sendo da arte e também do coletivo Voz da Base, que é um coletivo de oposição na categoria dos trabalhadores municipais. Bom, o dia de hoje é um dia super importante mundialmente falando, é o dia que a classe trabalhadora relembra suas lutas históricas. Hoje não é um dia de comemoração, hoje é um dia da gente lembrar nossas batalhas, nossos enfrentamentos, de esclarecer para a classe trabalhadora quem são nossos verdadeiros inimigos. Nós somos a classe que produz e para ela toda a riqueza tem que voltar. Nós temos um compromisso histórico também no dia 1º de maio, que é pedagogicamente orientar, informar, passar para a classe trabalhadora que esse é um dia internacional de luta. E como que você vê, né, outros 1º de maio, como por exemplo o que aconteceu no estádio de Itaquera? Eu vejo com muita tristeza, porque eu sei que tem muitos companheiros combativos, né? Muitos companheiros, inclusive do PSOL, que hoje foram para aquele ato do 1º de maio. Eu acho muito ruim, porque abandona a classe trabalhadora a um evento que é um evento da burguesia. Está lá o governo Lula que vem atacando os trabalhadores, os servidores hoje federais estão em luta, estão em greve, e o governo oferece 0%, né? É um ato que reúne, foi convidado inclusive o próprio Tarcísio, né, que vem perseguindo a classe trabalhadora, os professores aqui em São Paulo, vem matando a juventude preta dessa cidade. Então, assim, eu vejo com muita tristeza, mas a história está aí para mostrar que esses momentos serão superados e toda essa esquerda reformista, reacionária, vão ser lançada no lixo da história. Essa é a nossa visão. Então é isso aí, valeu, Jomar. Eu estou aqui com o Alex Fernandes, né, da Revolução Socialista, corrente interna do PSOL. Alex, primeiramente, qual que é a importância do dia de hoje aí para vocês, para mobilizar a classe trabalhadora? Bom, nós estamos frente ao 1º de maio. 1º de maio, historicamente, é o ato de rebeldia da classe trabalhadora. E é importante que a gente consiga unificar efetivamente, no sentido de romper com essa conciliação de classe, a frente ampla que está sendo construída, ato com o patrão, com o governo, como está sendo feito em Itaquera. Mas, por outro lado, nós temos que unificar o campo da esquerda. E dois atos, um de manhã na Praça da Sé e outro agora na Praça Ramos, também é uma contradição dos lutadores da classe trabalhadora. Mas enfim, 1º de maio é importante. Tivemos o 1º de maio na Praça da Sé e aqui na Praça Ramos, também para mandar o recado da libertação da classe trabalhadora no 1º de maio. E Alex, para a gente fechar aqui, né, é possível fazer esse 1º de maio, né, com patrões, como está ocorrendo aí na Zona Leste? Cara, é um absurdo. É uma traição à classe trabalhadora fazer o 1º de maio com o patrão e com o governo. E para além disso, as centrais sindicais burocratas, o PT, o PCdoB, junto com a resistência corrente interna do PSOL, estão chamando Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes para compor o ato. Não é possível, isso é uma traição e não é uma realidade dos trabalhadores. A realidade é romper com essa conciliação e construir de fato a libertação da classe trabalhadora. Então valeu, Alex. Eu estou aqui com o Renato do SOB, está aqui na manifestação. Renato, qual que é a importância desse dia, né, para mobilizar a classe trabalhadora?
Não, o 1º de maio remete exclusivamente à única data internacional de celebração, de luta dos trabalhadores e trabalhadoras a nível internacional, que é produto, inclusive, da luta direta daqueles que ficaram conhecidos como os mártires de Chicago, no final do século XIX, numa luta árdua, onde muitos foram assassinados ou condenados à prisão perpétua para garantir a jornada de 8 horas de trabalho. Portanto, esse dia é um dia fundamental para colocar a classe trabalhadora, os setores da juventude, todos os setores populares nas ruas, de maneira independente dos governos, das burocracias, dos patrões, para reivindicar, diante de um cenário de uma nova etapa internacional da luta de classes, para reivindicar, para organizar e para mobilizar uma saída verdadeiramente independente, que seja construída a partir daquilo que nós temos como melhor da tradição do movimento operário, da sua democracia, das suas experiências. Portanto, é um dia fundamental, não apenas para celebrarmos, mas para construir um novo horizonte que coloque a classe trabalhadora, que coloque a juventude, que coloque, enfim, a nova classe trabalhadora também plataformizada, numa perspectiva de assumir para si a disputa política a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. Maravilha, valeu, Renato. Eu estou aqui com a Vanessa, do Movimento Luta Popular. E Vanessa, primeiramente, como que você vê o dia de hoje e qual que é a importância aí do Dia do Trabalhador para o movimento aí de luta popular e moradia? Esse 1º de maio é uma data totalmente importante, né, para a gente, trabalhadores e trabalhadoras. Uma data que foi arrancada aí através de muita luta, né, dos trabalhadores, uma data histórica. E para a gente, do movimento popular, é importantíssimo porque os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né, estão dentro dos territórios e dentro das fábricas também. Então, muito importante esse ato de hoje, um ato totalmente com independência de classe, um ato classista e construído realmente pelas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras. Maravilha, então muito obrigado, Vanessa. Eu estou aqui com o Altino, do PSTU e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Altino, primeiramente aí para o PSTU, né, qual que é a importância do 1º de maio? Então, o 1º de maio é um dia histórico de luta da classe trabalhadora. Se a gente for lembrar da história, começou com uma greve muito forte no final do século XIX em Chicago, onde vários operários morreram. E aí, nesse mesmo final do século XIX, a Internacional Socialista definiu na Europa que seria um dia de luta e marcaram o 1º de maio, que era o dia da greve deles, como um dia internacional de luta da classe trabalhadora. Naquela época, só para você saber, a turma estava lutando por 8 horas de jornada de trabalho. E se a gente reparar hoje no Brasil, por exemplo, o governo Lula apresentou um projeto de lei que institui 12 horas de jornada de trabalho para o Uber. E o pessoal de um movimento muito forte que está bombando nas redes sociais, que é o VAT, Vida Além do Trabalho, luta para ter uma escala menor do que 6-1. Na prática, eles trabalham mais de 8 horas semanais, assim se for fazer a média. Portanto, aquela luta do século XIX volta com peso, exatamente porque as pessoas estão trabalhando demais e ganhando um salário de miséria. Então, o 1º de maio é um dia de luta. O que nós não queremos é transformar o 1º de maio um 1º de maio de conciliação de classe, porque não é essa a história e não é essa a nossa tradição. É isso que eu ia falar, né? O 1º de maio de conciliação de classe. É possível fazer um 1º de maio que represente a classe trabalhadora, chamando o governo e até gente da direita e também da extrema-direita? Essa foi a opção da maioria das centrais e do governo Lula, que é de unificar todo mundo, como o famoso, que todo mundo que trabalhou em empresa já sabe isso. Não, vamos crescer o bolo e a gente divide o bolo. Só que o bolo cresce, mas o bolo cada vez menos para a classe trabalhadora e mais para os caras. Tanto é que todos os dados mostram que os bilionários estão cada vez mais bilionários, as empresas estão cada vez mais ricas e a maioria da população cada vez mais pobre. Por exemplo, o cara mais rico do Brasil tem uma riqueza equivalente à metade da população do Brasil. Então, não tem como fazer isso. Na verdade, isso é uma enganação e deseduca a classe trabalhadora. Ao invés de lutar pelos seus direitos, acaba achando que temos algo em comum. Por exemplo, aqui em São Paulo, os caras chamaram o Ricardo Nunes, chamaram o Tarcísio. Não tem como. Brinco, daqui a pouco chama até o Bolsonaro, né? Daqui a pouco o Bolsonaro vem governar comigo. Beleza, até mais. Obrigado.
Eu estou aqui com a Soraya, né, militante em defesa da Palestina. Soraya, qual que é a importância aí da gente levantar a bandeira da Palestina no dia de hoje, no Dia do Mundial do Trabalhador? Os sindicatos palestinos estão chamando nesse Dia Internacional do Trabalhador que a classe trabalhadora se mobilize contra o genocídio que já entrou no 7º mês em Gaza, que já matou mais de 40 mil palestinos, entre os quais 70% mulheres e crianças. Mas somente em 2023, depois da ação coordenada da resistência no início de outubro, o desemprego em Gaza saltou para 75%. A situação que já era dramática, com 80% da população vivendo de ajuda humanitária, piorou muito. E muitos palestinos que tinham passe para sair do seu gueto e ser super explorados no Estado terrorista de Israel tiveram seus passes cansados e milhares foram presos, torturados barbaramente e continuam inclusive desaparecidos. A classe trabalhadora está sendo também dizimada e tendo que enterrar os seus próprios familiares, procurar os seus familiares nos escombros e tem pedido, neste Dia Internacional do Trabalho, a exigência de nenhum acordo com Israel. Aqui desde o Brasil, Lula reconheceu que é genocídio e precisa ser coerente e romper imediatamente relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. Esse é o recado do povo palestino, o apelo do povo palestino, que os trabalhadores se mobilizem e façam como foi feito por trabalhadores portuários da Europa, nos Estados Unidos, bloqueando exportações, inclusive de petróleo. O Brasil manda petróleo para lá e precisa parar esses acordos criminosos com o Estado de Israel que sustentam o derramamento de sangue lá. Então a gente entende que a luta palestina é a luta dos oprimidos e explorados da nossa classe e isso precisa ser pauta e atender ao chamado de solidariedade internacional da classe trabalhadora, também aqui no Dia Internacional do Trabalhador. É isso aí, muito obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com o Toninho, do PSTU e pré-candidato para a Prefeitura de São José dos Campos. Toninho, primeiramente, né, como que você enxerga a importância do 1º de maio e a importância de ter uma mobilização independente? Olha, comemorar o 1º de maio é fundamental. Hoje é um dia de luta dos trabalhadores, o 1º de maio, que é inclusive em homenagem aos mártires de Chicago, aqueles que foram assassinados justamente por lutar em prol dos trabalhadores. Então é um dia de luta, não é um dia de festa. Então é fundamental se lembrar disso e comemorar e fazer essa nossa homenagem à classe trabalhadora mundial. Agora, fazer um ato independente também é fundamental, porque o ato tem que ser independente, tem que ser dos trabalhadores, da classe trabalhadora, assim como é em todo mundo. O que infelizmente as outras centrais faz um ato onde convida todos os governos, seja governo de ultradireita, como governo da dita esquerda. Então acho que não pode ser, é preciso fazer um ato classista e esse ato independente é fundamental para demonstrar isso, a independência da classe trabalhadora. Então é isso aí, valeu, Toninho. Muito obrigado, até outra vez. Eu estou aqui com o Matheus, do MRT, trabalhador da Unicamp. Matheus, primeiramente para o MRT, né, como que você vê aí a questão do 1º de maio, da mobilização chamada hoje? Eu acho que é uma data histórica dos trabalhadores, né? Um dia bastante importante, que nasce justamente com a luta pela redução da jornada de trabalho. Inclusive hoje, no século XXI, cada vez mais colocado isso, porque quando a gente vê o avanço das novas tecnologias, ao invés de reduzir o nosso trabalho, a gente está trabalhando cada vez mais, né? O governo Alckmin agora está propondo o PL da utilização que regulariza a jornada de 12 horas dos trabalhadores de aplicativo, né? A gente já viu um aumento da precarização do trabalho no governo Bolsonaro, né, e no governo Temer, tanto com a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, que não foram revogadas, né, nesse governo. Acho que é um dia muito importante para a gente levantar essas bandeiras com a força histórica que esse dia já mostrou da nossa classe, né, e hoje, em especial, nesse 2024, fazer um ato independente, né, inclusive porque os setores governistas estão se aliando à extrema-direita, estão chamando a extrema-direita
para estar junto no ato, chamaram um Tarcísio, né, um claro inimigo dos trabalhadores, que agora está dando falta injustificada dos professores, que pode significar uma demissão em massa de vários professores de categoria 9. Então eu acho que é um dia para a gente levantar a bandeira da independência de classe, para justamente lutar de novo, né, pela redução da jornada de trabalho, né, pela revogação de todas as reformas, da trabalhista, da previdência e do arcabouço fiscal, né, que o governo Alckmin vem implementando e que vai significar mais precarização também. E para a gente finalizar aqui, Matheus, qual que é a importância, né, de ter um polo classista independente frente à conjuntura que nós estamos vivendo, e como que vocês enxergam, né, a experiência da Argentina e da FIT? É bem importante isso, na verdade, né? Eu acho que assim, no setor onde uma frente ampla, né, que aí você vê, inclusive, setores do próprio pessoal, que antes eram a esquerda do PT, mas hoje, avalizando todas as reformas, eu acho cada vez mais importante um polo de independência de classe, né? Ou seja, que vai lutar pelas demandas da classe trabalhadora sem nenhum tipo de conciliação com a direita, sem nenhum tipo de conciliação de fatos que nos atacam, né? Uma luta independente. E nesse sentido, a FIT, na Argentina, eu acho que ela é um exemplo de muitos anos, dessa frente dos trabalhadores, uma frente de independência de classe, mas que depende dessa perspectiva também nas eleições. Né? Então, não é só uma frente eleitoral como é a frente ampla, mas é uma frente que atua nas eleições, mas principalmente atua na luta de classes. E, inclusive, eu acho que o exemplo dos estudantes nos Estados Unidos que ocupam as universidades em defesa da Palestina, né, eu acho que vão dando exemplos de uma situação internacional, que eu acho que a colaboração entre os trabalhadores, a solidariedade internacional dos trabalhadores vai se fazendo cada vez mais importante, né? Então aqui também hoje a nossa bandeira é a luta em defesa da Palestina pelo fim do genocídio, né, pelo fim dos bombardeios, por uma Palestina livre, operária e socialista, assim como também é dos estudantes na Argentina que também estão lutando contra o ajuste do Milei, né, e os estudantes também nos Estados Unidos, enfim, eu acho que tem várias coisas que ligam a gente nesse momento. Assim. Então é isso aí, valeu, Matheus. Valeu. Eu estou aqui com o Carlos, militante do COI, do Movimento por uma Frente Socialista e Revolucionária. Carlos, primeiramente, para você, qual que é a importância do dia de hoje, aí, tanto para o COI, tanto para a Frente Socialista e Revolucionária? Bom, 1º de maio é o Dia de Luta Internacional da Classe Trabalhadora. Esse dia não pode ser diferente, a gente tem que manifestar o nosso repúdio, né, aos governos e patrões que atacam os nossos direitos. Hoje, sobretudo, a gente tem que estar nas ruas em defesa do povo palestino, que está sendo oprimido e massacrado pelo governo racista e fascista de Israel. Hoje o GOI esteve desde o início junto com o movimento VAT e outras organizações. A gente começou com um ato às 10 horas da manhã na São Bento, fizemos uma panfletagem, fomos até a Praça da Sé e agora acabamos de chegar aqui no ato no Teatro Municipal, que é encampado pela CSP com lutas, né? Certo. E é possível, né, fazer um 1º de maio, como fazem a grande maioria das centrais sindicais, junto com o governo e junto com os setores da direita? Não é possível, né, porque vai contra os interesses da classe trabalhadora. O que a CUT, a CTB, a nova central sindical, a força sindical deveriam ter feito é convocado um ato da classe trabalhadora para manifestar as nossas pautas e reivindicações. Mas não foi isso que fizeram, né? Fizeram mais um show com premiações, com convidados que não nos representam, como o próprio Tarcísio, que foi convidado, e só demonstram que estão completamente deslocados das demandas e das necessidades da classe trabalhadora por conta, inclusive, da sua política, né, de defesa do governo Lula de forma inconsequente. Então é isso aí, valeu. Eu que agradeço. Eu estou aqui com a Lorena da CST, né? Tá aqui no ato do 1º de maio independente.
Lorena, para a CST, qual que é a importância do dia de hoje e dessa manifestação que está acontecendo? Tá, não, primeiro que o dia de hoje é uma data histórica da nossa classe que representa aí todas as bandeiras de luta que a classe trabalhadora tem levantado ao longo da história, e muitas das conquistas que a classe trabalhadora teve ao longo da história se dá pela luta, pela mobilização, e o 1º de maio representa isso. A gente está participando desse 1º de maio hoje, primeiro para reafirmar todo o apoio à greve que está em curso nesse momento, que é da educação federal. Existe um outro 1º de maio chamado aí pelas principais centrais, pela CUT-CTB, a Força Sindical, que vai ter o Lula no palanque, o mesmo que quer dar um reajuste de 0% para esses trabalhadores, e o mesmo que não quer atender as reivindicações dos trabalhadores que estão em greve. E para além disso, né, essas centrais tiveram aí a cara de pau de convidar até o Arthur Lira, o Ricardo Nunes e o Tarcísio, o próprio, o cara que está querendo privatizar com os serviços públicos aqui no estado de São Paulo, o Sabesp, o metrô, CPTM, que está destruindo com a educação pública, que é responsável pela chacina contra o povo negro e de periferia. Então, pra a gente é fundamental fortalecer esse 1º de maio em contraposição à distorção do 1º de maio que está sendo chamado pela CUT, CTB e Força Sindical. Maravilha, inclusive tá brincando aqui, daqui a pouco chama o Bolsonaro no 1º de maio. Não, é só o que falta, né? Porque o tá bom. Sim. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigada. Eu estou falando aqui com o Eli, da LSR. Eli, primeiramente, qual que é a importância do 1º de maio para você? E aí, gente, boa tarde, saudações, enfim, né? Não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo. Acho que o 1º de maio é uma data fundamental aí da classe trabalhadora para a gente retomar as pautas pelos quais a gente se organiza cotidianamente, mas um dia para marcar, né? As lutas em defesa dos direitos da classe, em defesa da organização também e da independência de classe. E Eli, passado aí quase 2 anos, né, 1 ano e meio, né, de governo Lula 3, né, qual que é a sua avaliação em relação ao governo? Vamos lá, né? Eu acho que esse governo é um governo primeiro. Acho que é importante iniciar dizendo que é fundamental a vitória eleitoral sobre a extrema-direita em 2022 e a derrota do Bolsonaro nas urnas. Agora, ela aconteceu numa tática de aquietamento, por assim dizer, do movimento de massas e de canalização de tudo que era resistência para a via eleitoral, e a partir de uma tática de frente ampla, né? Isso eu acho que marca o momento que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem um governo que a maioria dos ministros, enfim, são de partidos de esquerda, ou são do PT, ou coisa que vale, mas que aplicam uma política diretamente burguesa sobre o país. Então, o arcabouço fiscal, que é a principal marca, a austeridade fiscal, e nenhuma palavra sobre as revogações dos ataques que aconteceram nos últimos anos sobre Temer, sobre Bolsonaro, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações. Então, a necessidade de organizar um campo independente para resistir a isso, né? Inclusive, como foi o exemplo, por exemplo, no ano passado das lutas aqui em São Paulo contra as privatizações, que o governo não dedicou nenhuma atenção, nenhum apoio a isso, sendo que foram lutas diretamente contra um governo de extrema-direita como o Tarcísio, e agora a luta também dos trabalhadores das universidades da educação federal, que lutam aí por recomposição salarial, mas também por melhoria na qualidade dos trabalhos. Maravilha, muito obrigado. Valeu. Eu estou aqui com o Alexandre Pariol, do Sintusp, está aqui no 1º de maio independente, né, do chamado oposição de esquerda ao atual governo Lula. E Alexandre, primeiramente, qual que é a importância do dia aí para você? Bom, 1º de maio é sempre uma data histórica que nos faz relembrar toda a luta que os trabalhadores e a sua vanguarda vem travando nessas centenas de anos desde o surgimento da exploração do capitalismo. E o 1º de maio ele traz essa história, e ainda mais agora, que são pautas importantes
independentes que o governo Lula tem feito em ataques à classe trabalhadora, da qual nós todos temos que estar aqui juntos lutando contra elas. Na Zona Leste, na Arena Itaquera, está ocorrendo o 1º de maio governice, né? Inclusive o Mesa de Debate esteve lá também. E faz sentido para você fazer um 1º de maio com gente do governo, né? Com gente da direita? Claro que não, gente. O 1º de maio ele tem que ser marcado como uma data histórica dos trabalhadores, contra todos os seus opressores, contra todos aqueles que fazem valer os ataques contra a nossa classe. Por isso, nesse nosso dia, nós temos que fazer uma pauta efetiva contra essas pessoas. Então é isso aí. Valeu, Alexandre. Valeu, gente. Eu estou aqui com a Priscila, uma das organizadoras aí da manifestação contra a escala 6x1. Priscila, primeiramente, qual que é a importância aí dessa pauta, né? E queria que você contasse um pouco, né? Como surgiu o movimento, a ideia aí dessa luta? O movimento Vida Além do Trabalho surgiu de um grito de trabalhador, que é o nosso líder, o movimento Vida Além do Trabalho, que é o Rick Azevedo. E a importância do movimento é o resgate da gente entender que nós somos humanos, nós não somos máquinas. Certo. Né? E como que está a organização do movimento? Tem muita gente aderindo? Sim, as nossas assinaturas já estão batendo quase 800 mil assinaturas e a gente já está com uma PEC que chegou no Congresso Nacional e a gente está indo para cima. E para a gente fechar aqui, alguma entidade parlamentar está apoiando a causa? Sim, a gente está com o Braga, a gente está principalmente com a Erika Rio. Maravilha, obrigado, Priscila. Obrigada. Eu estou aqui com o Will, né, do Rebeldia. Estamos aqui no ato, né, do VAT, né, contra a escala 6x1. Will, primeiramente eu gostaria que você falasse um pouco dessa demanda, como que você enxerga? Cara, eu enxergo que é muito justa essa demanda do VAT, da luta contra a escala 6x1, porque é uma das principais opressões que a classe trabalhadora, acaba sofrendo, né? Além desses salários muito curtos, ainda roubar um dia a mais nosso toda semana. E acho que é uma luta muito justa, que a gente tem que sempre tentar construir essas movimentações. É muito importante a presença do VAT e a gente do Rebeldia aqui também. E qual que é a importância que isso tem para a juventude trabalhadora? Então, principalmente da juventude trabalhadora, que muitas vezes, muitos ainda estudam, a gente pode ver muito a falta de tempo e os problemas, tanto psicológicos quanto físicos, acaba acarretando, né? Diversos problemas como depressão, ansiedade, que essa escala de abuso que a gente sofre todos os dias acaba acarretando na gente. E você acredita que o atual governo vai fazer alguma coisa por isso? Eu acho que o atual governo ele não tem capacidade nenhuma de fazer algo contra isso. Inclusive, para o ato de hoje da tarde, o ato construído pelo governo, pela CUT, eles chamaram inclusive o Tarcísio e o Ricardo Nunes para participar, os quais não aceitaram participar. Mas assim, como que a gente pode lutar contra a direita e a extrema-direita quando eles tentam emplacar medidas que vão destruir ainda mais o nosso dia a dia, sempre que a gente chama eles para os próximos atos? Então é por isso que a gente está construindo o nosso próprio ato, agora no Teatro Municipal, agora 1h, juntamente com o VAT, a gente do Rebeldia vai estar construindo um ato independente contra essas medidas que tem tido e contra esse próprio ato do governo. E só uma coisa, né? E eu acho, qual que é a importância, né, das centrais sindicais encamparem essa demanda, né? Acho que é uma coisa de extrema importância, na minha opinião. Sim. A importância dos sindicatos, a gente está atrelado à CSP com lutas, é muito importante eles estarem sempre presentes, porque é através do sindicato que a gente consegue a maior dispersão dos nossos ideais e conseguir captar o máximo de gente possível para conseguir chamar os atos e eles conseguirem ser cada vez mais massivos, né? Porque é através do sindicato que acaba chamando mais gente. É isso aí, valeu, Will. Eu que agradeço, obrigado. Eu estou aqui com o João, né, da Transição Socialista. João, primeiramente, qual que é a importância, né, dessa manifestação e dessa pauta, né, que milhares de trabalhadores estão se organizando para combater, né, a escala 6x1?
A luta em torno da jornada de trabalho é muito importante, né? Ela é central e ela tem um potencial de organizar amplos setores da classe trabalhadora, né? Uma luta comum a toda a classe trabalhadora. O fim da escala 6/1 é um ponto de partida possível, né, para gerar esse movimento amplo da classe trabalhadora em torno da jornada de trabalho, né? Então, como eu disse, é um ponto de partida, né? Para a gente é importante vincular essa luta pelo fim da escala 6/1 com a luta geral dos trabalhadores por estabilidade nos empregos e salários, né? Isso para nós passa pela divisão das horas de trabalho dos trabalhadores, né? Em reduzir e dividir as horas de cada trabalhador para manter todo mundo empregado, então isso garantir a estabilidade nos empregos, e o reajuste mensal dos salários, né? Que é reajustar os salários mensalmente igual ao aumento do custo de vida, igual à inflação, para que os trabalhadores tenham estabilidade no seu poder de compra também, né? Para nós, a carestia de vida, né? A alta da carestia de vida e, né, o aumento do custo de vida e o aumento da jornada de trabalho e as demissões, né? São aí os principais males da classe trabalhadora, né, cuja luta contra, né, esses dois principais males tem grande potencial de unificação e de radicalização, né, da luta da classe trabalhadora contra a burguesia, a classe capitalista. E João, você acredita que se a gente ficar à mercê desse governo, é possível conquistar essa pauta ou não? Com certeza não, né? Inclusive, enfim, acho que o governo Lula é um governo burguês, né, no nosso entendimento, então acho que nenhuma expectativa de que esse governo vá atender aí as principais demandas da classe trabalhadora. Inclusive a gente, né, conta certo limite, né, na petição, né? Claro, a gente apoia, né, a petição pelo fim da escala 6/1, mas pressionar o governo e o Congresso para uma mudança na CLT, para nós é insuficiente, mesmo para conquistar, né, o fim da escala 6/1, no sentido de que essa luta, para ela ser efetiva, ela precisa se enraizar em cada local de trabalho e incidir diretamente nos contratos de trabalho de cada empresa, né? Então, os trabalhadores de cada empresa, em cada local de trabalho, precisariam se organizar, né, com os métodos, né, históricos aí da classe trabalhadora, né, fazendo assembleias, comitês de campanha, paralisações, para que o fim da escala 6/1 se concretize nos contratos de trabalho efetivamente. Porque em termos de legislação, né, enquanto não for revogada a reforma trabalhista, a escala 6/1 ela pode ser extinta da CLT, mas ainda assim o acordado vale mais do que o legislado, né, segundo a nova legislação trabalhista. Ainda mais agora com essa PL da uberização também, né, que legaliza, né, a flexibilização aí do trabalho nos aplicativos sem nenhuma regulamentação de jornada, nem dos direitos dos trabalhadores, né? Então, para nós, para além de uma mudança na legislação ou, né, uma pressão nos governos e no Congresso, é importante que essa luta pelo fim da escala 6/1 se assente nos locais de trabalho e incidam numa mudança nos contratos de trabalho em cada empresa, né? Então, acho que é uma luta geral, né, que pode significar nas ruas e mesmo em dias comuns de paralisação dos serviços e do trabalho, mas ela precisa se enraizar, né, em cada local de trabalho para ser efetiva e apontar um horizonte, né, como eu disse antes, para além do fim da escala 6/1, para estabilidade nos empregos e nos salários, né, para a luta pela estabilidade nos empregos e salários. Então é isso aí, valeu! Eu estou aqui com a Rosana, da Secretaria Racial da CUT. E Rosana, primeiramente, qual que é a importância do dia de hoje? A importância é a luta do trabalhador, né, buscando pelos seus direitos. A gente vê o 1º de maio, um dia que a gente evidencia a luta trabalhadora, questiona os nossos direitos. É importante também a classe, o povo estar aqui presente para entender esse processo nosso de resistência dos trabalhadores e trabalhadoras. Certo. E Rosana, é possível aí fazer uma relação entre a luta racial, a gente sabe que é possível, mas gostaria que você falasse para o ouvinte da luta racial, né, antirracista e a luta da classe trabalhadora? Não, é uma luta
luta que nós, enquanto Secretaria de Combate ao Racismo, a gente tinha já um coletivo, a gente entende que a luta é única. Nós, negros e negras, fomos trazidos para cá escravizados há mais de 400 anos, nós temos 135 anos de uma pseudo-libertação, temos o 14 de maio e a gente não é reconhecido enquanto trabalhador. O trabalhador negro ganha 50% deles que o trabalhador branco. E nossa luta da Secretaria é equiparação salarial, né? Entender que nós negros somos trabalhadores iguais, com direitos iguais. As mulheres negras, principalmente, ganham 70% menos que um trabalhador branco. Então, quando a gente discute o 1º de maio através da Central dos Trabalhadores, a gente discute igualdade de salário, respeito e mais trabalhadores e trabalhadoras nos cargos de chefias, nos cargos públicos. Então, a gente luta por essa equiparação salarial. Então é isso aí, muito obrigado, Rosana. Eu estou aqui com o GG, ele que é dos movimentos sociais, da CMP. GG, é o seguinte, primeiramente, qual que é a importância desse dia aí para você? Bom, não para mim, mas para a classe trabalhadora, sempre relembrar que 1º de maio é um dia de luta e não de festa. Lembrar que 1º de maio é um dia onde lembramos que para poder chegar aqui alguém morreu, alguém tombou, e por isso estamos aqui para não comemorar, mas para estar organizando as lutas da classe trabalhadora para enfrentar o nazismo e o fascismo. E GG, para a gente finalizar aqui, e nesse momento que nós vivemos, como avançar aí na luta da classe trabalhadora? Olha, velho, nós sabemos que não adianta ganhar eleição, nós sabemos que é preciso ter unidade da classe trabalhadora, organizar a classe trabalhadora para ela, organizada, ela fazer a sua luta. Ganhar eleição é um processo que não resolve o problema da classe trabalhadora. Só a classe trabalhadora unida e organizada que faz a sua transformação social. Então é isso aí, valeu, GG. Valeu. Eu estou aqui com o Eduardo Falamansa, do Sintrabor. Eduardo, primeiramente, qual que é a importância aí do dia de hoje para você? Bom dia aí para todos os trabalhadores aí do Brasil, de todo o planeta, né? Não só do Brasil. Cara, hoje a importância pra gente aqui, acho que nós, não só hoje, como todos os dias aí, a importância da gente do sindicato estar sempre do lado do trabalhador, na luta, se preocupar com o trabalhador dentro das fábricas aí, tá sempre unido com ele aí, levando informação e sempre ajudando o trabalhador, não só no dia do trabalhador, mas todos os dias. Eu acho muito importante isso daí. E para finalizar, e como a gente avança aí na luta da classe trabalhadora hoje? Cara, é que nem eu mencionei agora há pouco. Eu acho que para a gente avançar aí na luta da classe trabalhadora, a gente tem que estar do lado do trabalhador sempre, para poder entender as dificuldades dele aí no dia a dia. Senão nós nunca vamos entender o que realmente o trabalhador precisa, entendeu? A gente tem que entender e estar do lado dele para entender melhor a situação. E lutar, lutar, lutar e lutar. É isso aí, valeu! Eu estou aqui com a Mariana, da Resistência e co-deputada estadual. Mariana, primeiramente, qual que é a importância aí do dia de hoje? O dia 1º de maio é um dia histórico da luta das trabalhadoras e trabalhadores. É muito importante estar aqui reunido com a nossa classe, a classe trabalhadora, vários sindicatos, várias centrais sindicais e os trabalhadores que estão comparecendo aqui a esse ato, que mais que um ato político, é também um ato por cultura, pela resistência das nossas vidas. E, Mariana, como avançar aí na luta da classe trabalhadora? É importante a gente continuar nessa linha, né? Da unidade da classe trabalhadora. A gente tem visto aqui no estado de São Paulo uma unidade desde o ano passado, com o início dos ataques do governo Tarcísio de Freitas, com a privatização da Sabesp, do metrô, do PTM. E essa linha que a gente tem construída, a gente tem que continuar avançando, porque a extrema-direita se organiza, portanto nós da esquerda também precisamos nos organizar para ter mais força para enfrentar. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com a Maria André, do Sindicato dos Metalúrgicos Aposentados, Sindinap. E Maria, primeiramente, para você, qual que é a importância do 1º de maio? A importância das nossas lutas, das nossas conquistas, que a gente vai continuar na luta, se Deus quiser, né? É isso aí. Certo. E como avançar na luta dos trabalhadores? Porque a gente tem muitas conquistas, né? À medida que o tempo passa, a gente vai fazendo nossas reivindicações e estamos sendo atendidos na medida do possível, claro, né?
Entendi, tá certo, então muito obrigado. Nada, imagina. Eu estou aqui com o Índio da Intersindical. Índio, primeiramente, qual que é a importância aí do dia de hoje e do evento que está acontecendo? 1º de maio é um dia histórico da classe trabalhadora, é um dia que os trabalhadores no Brasil e no mundo lutam por suas reivindicações, por seus direitos, principalmente nesse momento tão grave da história do Brasil e do mundo, com o avanço da extrema-direita fascista, da violência fascista, com o crescimento eleitoral da extrema-direita em todo o mundo. Então, nesse momento no Brasil, é fundamental que as trabalhadoras e os trabalhadores se conscientizem do nosso papel na produção capitalista de um país capitalista. É dia de garantir os direitos sociais e lutar por emprego com dignidade humana, lutar por melhores condições de vida, para erradicar a fome, erradicar a miséria do nosso país, defender as garantias democráticas que a tanto custo as gerações anteriores conseguiram. Passamos por uma tentativa de golpe recentemente. Então é um dia de luta, de festa também aqui em Itaquerão. Vamos ter vários artistas populares e gente que se compromete com a luta, não são artistas que apoiam o outro campo político, são artistas que estão do lado da luta dos trabalhadores. Então é isso aí, valeu, Índio! Eu estou aqui com a Arleide do CPEM. E Arleide, primeiramente, qual que é a importância do dia de hoje aí para você? Para mim, a imprensa capitalista está elogiando que hoje é dia do trabalho. Hoje não é dia do trabalho, hoje é dia do trabalhador, onde o trabalhador vem reivindicar aquilo que sempre foi roubado deles. Aumento de salário, uma condição melhor para trabalhar, transporte melhor, é isso que o trabalhador quer. Enquanto o patrão toma o que ele tem, né? A mão de obra barata. Sim, e como avançar aí na luta da classe trabalhadora? O avanço maior é o povo ter consciência em quem vai votar em primeiro lugar. Em segundo lugar, saber o lugar dele, que não é do lado do patrão. Apoiar aqueles candidatos que é do patrão. A gente tem que apoiar o candidato que defende os nossos direitos. O Boulos é o melhor que tem aqui, que vai defender o nosso salário. Eu sou ex-metalúrgica, fui presa no golpe militar com 15 anos, fui estuprada, apanhei para chuchu. E eu estou aqui hoje para reivindicar o país melhor, onde o pobre tenha o seu lugar. Certo, muito obrigado, Arleide. Nada, obrigada. Eu estou aqui com a Marineuza do MTST, está aqui no 1º de maio aí da Zona Leste, no estádio aí da Neoquímica Arena. Marineuza, primeiramente, para você, qual que é a importância do dia de hoje? A importância não é só, né, a união de todos os trabalhadores, mas também da classe, né, dos menos favorecidos, né? Nós estamos aqui para mostrar que nós temos união nesse dia e comparecemos para dizer que os sem-tetos também têm direito a reivindicar a sua moradia. Certo. E qual que é a ligação aí para você da luta do sem-teto e da luta da classe trabalhadora? Nós somos um conjunto. Um depende do outro. Porque tem muitos trabalhadores desempregados que não têm teto. Então, nós temos que se unir, independente, né, do movimento, para ir para as ruas, para mostrar a nossa força. Então é isso aí, muito obrigado. Nada. Eu estou aqui com o Toré, do Sindicato dos Rodoviários. E, Toré, primeiramente, qual que é a importância aí do 1º de maio e do evento que vai acontecer aqui na Zona Leste hoje? O 1º de maio é uma coisa muito importante para os trabalhadores e é quando, entre aspas, os trabalhadores saíram um pouco da escravidão, mas nós continuamos a mesma coisa e a gente estamos comemorando pelo menos um dia internacional em luta dos trabalhadores. E para o sindicato e também para a força sindical, como avançar aí na luta dos direitos da classe trabalhadora hoje?
Nós só temos condições de mudar qualquer coisa a partir da hora que a gente mudar o parlamento. Ou a gente vai mudar o parlamento ou a gente não consegue mudar, porque os deputados não votam a favor dos trabalhadores. Então a gente temos que votar tanto vereador como deputado estadual, federal e senador, aqueles que defendem o trabalhador. Enquanto a gente votar na burguesia, nós vamos sofrer. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Marcos Milanês, do Sinditel, sindicato aí dos trabalhadores da comunicação. Marcos, primeiramente, para você, qual que é a importância do 1º de maio e do dia de hoje? Sim, a importância, acho que tem até um jargão que está na ordem do dia, né, que é do presidente Lula, é que o Brasil voltou para as questões sociais, para as questões trabalhistas, né, com essa retomada do crescimento, da produção, dos negócios, né, do nosso relacionamento, da questão das relações exteriores. Hoje nós estamos aumentando as nossas vendas para várias regiões do mundo. Então, o significado é do pleno emprego, né? Futuro pleno emprego. E como avançar aí nas lutas da classe trabalhadora? Organizando, né, conscientizando o trabalhador da importância de se filiar ao seu sindicato, de participar das associações de bairro, né, do movimento sindical, da sociedade civil como um todo, porque a sociedade civil, a partir do momento que ela está organizada, ela consegue reivindicar e fazer mais e melhor pelo país e por você mesmo. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado, um feliz 1º de maio a todos. Eu estou aqui com o Wellington, do Levante Popular da Juventude. Wellington, primeiramente, qual que é a importância, né, do 1º de maio aí, né, para vocês? Principalmente para nós, que é da juventude, acreditamos que o dia 1º de maio é uma marcação, né? Porque antigamente nós não podíamos ir para a rua comemorar literalmente o dia do trabalhador, que é verdadeiramente quem deve comemorar são os trabalhadores, né? Coisa que a direita muitas vezes nega ainda até hoje, trabalha até hoje, né? Então, hoje a importância para nós é um significado muito importante, porque literalmente mostra mais uma conquista que nós, a juventude, nós dos movimentos sociais conseguimos. Certo. E como avançar na luta da juventude trabalhadora que está nos locais de trabalho, está inclusive lutando aí contra a escala 6x1? Então, estamos nessa luta. O nosso foco, na verdade, hoje essa escala de 6x1 é debater até chegar ao presidente e os deputados para nós poder avançar mais um passo. Entendi, muito obrigado. Eu estou aqui com a Dilma, e não é a ex-presidente não, é da Ação da Cidadania Comitê Peitinho. Dilma, primeiramente, como que você vê a importância do 1º de maio? É importantíssimo, né? É o dia do trabalhador, né? E no meu entendimento, sempre a gente vive e tem que resgatar verdadeiramente que é a luta de classes, né? Que é o trabalhador e o capitalista. Essa é a nossa grande luta. Para a gente fazer um Brasil melhor, eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência, o trabalhador. E a gente se reúne hoje, né, para defender este trabalhador. E você falou aí da luta de classes, como a gente avança nessa luta, na sua opinião? Com a conscientização, né, de que somos trabalhadores, ainda que sejam empreendedores, né, hoje está muito na moda essa palavra, né, falar do Uber, de quem vende coisas, de quem faz bolo, etc. Nós somos todos trabalhadores. Quem ganha 1.000, quem ganha 10.000, quem ganha 100.000, somos trabalhadores. E a gente precisa ter consciência de que a gente luta contra o capital. Então é isso aí, muito obrigado, Dilma. Eu estou aqui com o Eduardo, do grupo aí de Charge Post. Eduardo, primeiramente para você, qual que é a importância do 1º de maio? Total, né? Porque a gente está num momento X da humanidade que a gente está interagindo aí com a inteligência artificial, com a robotização, um momento que cada dia temos menos trabalho e era o momento da gente estar discutindo inclusive jornadas menores, né? E o que a gente vê é o contrário, a gente vê
um acúmulo de capital na mão de poucos, acúmulo de poder e os sindicatos e representantes dos trabalhadores enfraquecidos. Então, eu acho que sempre é momento de você fortalecer a luta. E qual que é o caminho para você, né, conquistar esses direitos frente a esse cenário que você muito bem colocou? Primeiro é uma guerra de narrativa, né? Porque eles são donos da voz, eles são donos dos meios de comunicação, são donos das redes sociais, dos algoritmos. Então, assim, nos resta a fala, interação tete a tete mesmo, e você colocar bem claro o que se passa, né? Tentar falar para a pessoa quem é ela no mundo, o que representa essa luta para ela no mundo. Agora há pouco eu acabei de ouvir de alguém que para ele tanto o Bolsonaro quanto Lula é igual. E é um trabalhador. Assim, lamentável, mas eu tentei argumentar com ele. A gente tem que fazer esse enfrentamento, essa guerra de narrativa. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Edson Bartolo, secretário de Políticas Sociais da CUT de São Paulo. Edson, primeiramente, qual que é a importância aí, né, do 1º de maio e do evento que vocês estão realizando? Na verdade, o 1º de maio é uma data que a gente celebra a questão dos trabalhadores no Brasil, né? Os trabalhadores que perderam tantos direitos, e hoje, no 1º de maio, é uma retomada aqui em Itaquera, ligado na periferia, onde o trabalhador, a maioria está, aqui nas periferias das grandes cidades. E as centrais sindicais se unificaram nesse ato aqui para poder fortalecer a luta, né? Que a luta é grande, apesar que estamos com o governo Lula, mas o que foi feito nos governos anteriores foi muito devastador para a classe trabalhadora. Então nós estamos aqui hoje para afirmar o compromisso dos trabalhadores que vão continuar na luta. E qual que é o caminho aí para enfrentar e conquistar, retomar esses direitos aí na sua avaliação? Minha avaliação é que o caminho vai ser agora nessas eleições municipais, né, onde os trabalhadores têm que ter consciência que tem que eleger parlamentares do campo progressista, né, trabalhadores nas casas de lei, porque sempre a gente vai perder no Congresso Nacional e nas prefeituras e nas vereanças. Então o caminho que a gente tem que seguir é agora nessas eleições apostar naqueles vereadores que têm identificação com as trabalhadoras e prefeitos. Então é isso aí, muito obrigado, Edson. Muito obrigado e estamos à disposição.